A sociedade moderna adora ridicularizar a fé. Dizem que milagres católicos são apenas truques psicológicos, ilusões da mente humana, algo que o avanço da ciência já teria desmentido. Mas será que isso é verdade? E aqueles eventos que nem a própria ciência consegue explicar? Casos de curas milagrosas, corpos incorruptos e milagres eucarísticos continuam acontecendo ao redor do mundo. E, curiosamente, alguns dos maiores céticos tiveram que admitir: há algo além do que os olhos podem ver. Pense nisso: se os milagres fossem apenas histórias inventadas, por que o Vaticano mantém um rigoroso processo de investigação científica para reconhecê-los? Há médicos, muitos deles ateus, que analisam minuciosamente esses casos antes de um milagre ser oficialmente declarado. Não é um simples diz que diz. São fatos. Fatos que desafiam qualquer lógica humana e que colocam os incrédulos contra a parede. Mas, claro, sempre haverá aqueles que preferem ignorar as evidências. Os corpos incorruptos de santos como Santa Bernadette Soubirous e São Padre Pio não obedecem às leis naturais da decomposição. Como explicar isso? Alguns tentam justificar dizendo que foi um acaso, um fenômeno raro, ou até mesmo técnicas secretas de embalsamamento. Mas será que essa explicação faz sentido quando analisamos a história e os testemunhos? E as curas milagrosas, então? Pessoas desenganadas pelos médicos que simplesmente se curam de uma hora para outra. E se eu te dissesse que existem relatos impressionantes de milagres eucarísticos, onde a hóstia consagrada se transformou em carne e sangue diante dos olhos dos fiéis? Como explicar isso? Coincidência? Autoengano? Ou seria a ação direta de Deus? Se você ainda acha que tudo isso pode ser explicado por efeito placebo, então continue comigo, porque vamos desmontar essa tese, ponto por ponto. O que é um milagre? Definição e critérios da Igreja. A palavra milagre muitas vezes é usada de forma banal. Alguém encontra dinheiro na rua e já diz que foi um milagre. Mas, na visão da Igreja Católica, um milagre não é apenas algo improvável. Ele precisa ser uma intervenção direta de Deus, algo que vai contra as leis da natureza e que não pode ser explicado pela ciência. E a Igreja não sai por aí aceitando qualquer coisa como um milagre. Pelo contrário, o Vaticano é extremamente rigoroso antes de reconhecer oficialmente um. Para que um evento seja considerado um milagre católico, ele passa por um longo processo de investigação. Médicos, cientistas e teólogos analisam cada detalhe. No caso das curas milagrosas, por exemplo, é necessário que a recuperação tenha sido instantânea, completa e duradoura, sem explicação médica plausível. E o mais interessante? Muitos dos profissionais que analisam esses casos são céticos, e mesmo assim, acabam sem resposta. O Santuário de Lourdes, na França, é um exemplo impressionante. Desde o século XIX, milhões de peregrinos visitam o local em busca de curas. E sabe quantas foram reconhecidas oficialmente como milagrosas? Pouquíssimas. Por quê? Porque a Igreja só aprova aquilo que realmente desafia qualquer explicação científica. Não é questão de acreditar porque sim. É analisar, investigar e confirmar. E se a própria ciência não consegue negar esses acontecimentos, então o que resta aos céticos? Muitos tentam minimizar, dizendo que se trata apenas de coincidências ou do efeito placebo. Mas será que essa explicação se sustenta quando falamos de milagres eucarísticos e corpos incorruptos? Corpos incorruptos, um mistério da fé e da ciência. Imagine alguém ser enterrado por séculos e, ao ser exumado, o corpo estar praticamente intacto, como se o tempo não tivesse passado. Isso aconteceu com Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Seu corpo foi encontrado em perfeito estado 30 anos após sua morte, sem sinais de decomposição. A ciência tentou explicar, mas falhou. Não havia embalsamamento. Não havia truques. Apenas um mistério que desafia toda a lógica. E não é um caso isolado. Existem vários santos incorruptos espalhados pelo mundo. O corpo de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, também permanece intacto. Assim como Santa Catarina de Sena, São Vicente de Paulo e muitos outros. E a pergunta que fica é: por quê?
O que diferencia esses corpos dos demais? O que impede que se decomponham como qualquer outro ser humano? Os céticos dizem que pode ser um fenômeno raro da natureza. Mas, curiosamente, isso só acontece com santos e pessoas de extrema santidade. Por que um corpo de um pecador comum não apresenta esse fenômeno? Por que a ciência nunca conseguiu replicar isso artificialmente? Se a explicação fosse apenas química, deveria ser possível reproduzir o efeito em laboratório. Mas não é. E o mais intrigante é que, mesmo quando esses corpos são expostos, não se decompõem. Em muitos casos, exalam um perfume agradável, algo totalmente contrário ao esperado. Seria um simples acaso ou um sinal da ação divina? Curas milagrosas, casos comprovados pela medicina. Agora imagine um médico olhando para um exame e dizendo: isso é impossível. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de fiéis ao longo da história. Pessoas que receberam um diagnóstico sem esperança e, de repente, foram completamente curadas. Sem remédios. Sem tratamentos. Apenas a força da oração e a intervenção de Deus. O Vaticano já reconheceu inúmeras curas milagrosas, e a maioria delas foi confirmada por médicos renomados. Em Lourdes, por exemplo, mais de 70 curas inexplicáveis foram oficialmente reconhecidas. E detalhe, para ser aceita como milagre, a cura tem que ser instantânea, completa e sem possibilidade de recaída. Ou seja, não pode ser algo que melhorou aos poucos ou que pode ser atribuído a um erro de diagnóstico. Um caso impressionante é o do Beato Carlo Acutis, um jovem apaixonado pela Eucaristia, que faleceu de leucemia. Após sua morte, uma criança com uma doença incurável foi curada ao tocar um relicário dele. Os médicos simplesmente não souberam explicar. O mesmo aconteceu com várias outras pessoas ao longo dos séculos, e a ciência, mais uma vez, ficou sem resposta. Se fossem apenas coincidências, como explicar a quantidade absurda de casos? Se fosse apenas efeito placebo, como explicar que muitas dessas pessoas nem sequer sabiam que estavam sendo intercedidas? Existe algo maior acontecendo. E se você acha que as evidências acabam por aqui, espere até ver o que acontece com os milagres eucarísticos. Os milagres eucarísticos, sangue e carne de Cristo? A Eucaristia é o centro da fé católica, mas o que acontece quando a hóstia consagrada se transforma literalmente em carne e sangue diante dos olhos dos fiéis? Esse fenômeno já foi registrado diversas vezes ao longo da história, sendo o caso mais famoso o milagre de Lanciano, ocorrido no século VIII. Um monge, que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia, viu a hóstia se transformar em carne e o vinho em sangue. Mas a parte mais impressionante veio séculos depois, quando os cientistas analisaram a substância. O estudo revelou que a carne era tecido do coração humano, e o sangue era do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. Além disso, não havia sinais de decomposição, mesmo depois de mais de 1000 anos. Como explicar isso? O próprio Vaticano autorizou investigações científicas em vários milagres eucarísticos, sempre chegando à mesma conclusão: não há explicação natural. E não para por aí. O milagre de Buenos Aires, ocorrido nos anos 90, apresentou exatamente os mesmos resultados. O mais impressionante? Os cientistas que estudaram o fenômeno nem sabiam que se tratava de uma hóstia consagrada e chegaram à conclusão de que o tecido era de um coração humano em sofrimento. E o sangue? Novamente, tipo AB. Os céticos tentam argumentar que pode ser um erro de análise, mas como explicar a repetição desse mesmo fenômeno em diferentes lugares e épocas? Como justificar que tecidos vivos permaneçam intactos sem conservação? O fato é que esses milagres continuam acontecendo, e cada um deles reforça a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Mas será que os céticos têm alguma alternativa? Ou será que tudo se resume ao tão falado efeito placebo? O argumento dos céticos: tudo não passa de efeito placebo? O argumento preferido de quem não acredita em milagres católicos é dizer que tudo pode ser explicado pelo efeito placebo. Mas será mesmo? O efeito placebo acontece quando uma pessoa melhora porque acredita que está recebendo um tratamento, mas isso não explica os milagres eucarísticos, os corpos incorruptos e curas instantâneas e permanentes.
Não estamos falando de uma simples melhora subjetiva, mas de mudanças físicas documentadas por médicos. Além disso, o efeito placebo só funciona quando a pessoa tem expectativa de melhora. Mas e aqueles casos em que a pessoa nem sabia que estava sendo intercedida? Como explicar crianças pequenas ou pessoas inconscientes que foram curadas sem nem mesmo entender o que estava acontecendo? Ou mesmo os milagres que ocorrem em ateus, que sequer acreditam na possibilidade de um milagre. Outro problema com essa explicação é que ela não dá conta dos milagres eucarísticos. Como explicar uma hóstia que se transforma em carne e sangue? Será que a própria matéria foi sugestionada a mudar de estado? A ciência já analisou essas manifestações e concluiu que são impossíveis de serem explicadas por fenômenos psicológicos ou naturais. O fato é que o efeito placebo se tornou a desculpa perfeita para aqueles que não querem acreditar. Mas quando olhamos para os detalhes, percebemos que essa explicação não se sustenta. Se tudo fosse apenas psicológico, como explicar as provas físicas e tangíveis? E se os milagres católicos fossem apenas coincidências, por que acontecem sempre dentro da igreja e ligados aos sacramentos? E os milagres em outras religiões? Como a igreja responde? Muitas religiões afirmam ter seus próprios milagres, e isso levanta a pergunta: será que os milagres católicos são apenas mais um entre tantos? A diferença fundamental é que a Igreja Católica possui um rigoroso processo de investigação, enquanto outras tradições aceitam relatos sem questionamento. No catolicismo, cada milagre passa por análises médicas, científicas e teológicas antes de ser reconhecido. Além disso, muitas das supostas manifestações em outras crenças não desafiam as leis naturais, sendo apenas eventos incomuns. A Igreja reconhece que Deus pode agir fora dos limites da fé católica, mas os milagres que ocorrem dentro da Igreja têm uma característica única: sempre apontam para a Eucaristia, a intercessão dos santos ou a devoção à Virgem Maria. Outra questão importante é que algumas manifestações em outras religiões podem ter explicações espirituais diferentes. A Bíblia alerta sobre falsos sinais e prodígios que podem vir de fontes enganosas. Isso significa que nem tudo que parece milagroso vem de Deus. Se os milagres católicos levam à conversão e ao fortalecimento da fé em Cristo, é preciso discernir se outras manifestações têm o mesmo objetivo. No fim das contas, os milagres católicos não precisam competir com os de outras crenças. O próprio Cristo disse que pelos frutos se conhece a árvore. E se olharmos os frutos dos milagres reconhecidos pela Igreja, vemos conversões, santidade e fortalecimento da fé. E quando falamos em manifestações divinas, não podemos ignorar as aparições marianas e suas profecias cumpridas. Aparições marianas e profecias que se cumpriram. Quando Nossa Senhora apareceu a 3 crianças em Fátima, em Portugal, ninguém poderia imaginar que suas mensagens mudariam o curso da história. Ela previu a Segunda Guerra Mundial, alertou sobre o avanço do comunismo e revelou fatos que apenas mais tarde foram confirmados. Como uma profecia pode acertar detalhes tão específicos sem intervenção divina? Outro caso impressionante é o de Nossa Senhora de Guadalupe. A imagem milagrosa impressa no manto de São Juan Diego tem características impossíveis de serem explicadas. Cientistas analisaram a composição do manto e descobriram que os pigmentos não são de origem animal, vegetal ou mineral. Além disso, a imagem reflete nos olhos de Nossa Senhora os mesmos detalhes do momento da aparição, algo que só foi descoberto com tecnologia moderna. Esses sinais não apenas desafiam a ciência, mas também carregam uma mensagem clara: Deus age no mundo, e Maria é um canal de sua graça. Se tantas profecias marianas se cumpriram com exatidão, será que ainda dá para duvidar da autenticidade dessas aparições? E se olharmos para a Bíblia, veremos que os milagres não são apenas coisa do passado. Jesus realizou sinais extraordinários e garantiu que seus discípulos fariam obras ainda maiores. O que a Bíblia diz sobre os milagres? Muitos dizem que os milagres ficaram no passado, mas a própria Bíblia mostra que eles continuam acontecendo. Jesus curou enfermos, multiplicou pães e até ressuscitou mortos. Mas ele também disse que seus seguidores fariam obras ainda maiores. Se os milagres cessaram, por que continuamos vendo tantas manifestações extraordinárias dentro da Igreja Católica? Os Atos dos Apóstolos relatam que os primeiros cristãos realizavam curas e expulsavam demônios em nome de Cristo.
São Paulo descreveu que os dons espirituais incluíam curas e prodígios. E ao longo da história, vimos santos realizando milagres confirmados. Isso significa que Deus continua agindo através da sua igreja. Se os milagres são parte da revelação divina, ignorá-los seria ignorar a própria ação de Deus no mundo. Não é à toa que a igreja continua a examinar cada novo milagre com seriedade. Afinal, a fé não precisa de fantasias, mas sim de provas reais da presença de Deus. E depois de tudo isso, fica a pergunta: você acredita ou ainda tem dúvidas? Depois de tantos fatos, milagres e provas, será que ainda dá para dizer que tudo é ilusão? Corpos incorruptos, curas milagrosas, milagres eucarísticos e aparições marianas continuam acontecendo até hoje. E o que todos eles têm em comum? Apontam para Deus e fortalecem a fé na Igreja Católica. Se esse vídeo abriu seus olhos, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa conhecer a verdade. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a espalhar a fé católica pelo mundo.